Para falar sobre a situação desses migrantes, eu recebo aqui hoje a irmã Valdiza dos Santos Carvalho, que é coordenadora do Serviço Pastoral do Migrante da Diocese de Roraima. Irmã, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu já começo perguntando para a senhora, pedindo para a senhora fazer uma atualização para a gente de qual é a situação hoje em Roraima. Então, o Roraima, como vocês já viram aí em muitos noticiários, é uma situação de fronteira. É o primeiro estado que os venezuelanos entram quando querem entrar ao Brasil. Seja por via para ficar no estado, seja para passagem para outros estados também, porque no dia a dia está passando também muita gente pelo aeroporto de Boa Vista, indo para outras cidades do Brasil, inclusive para a Argentina, para outros países também. Então, ali é a porta de entrada. E, com certeza, é uma realidade que aglomera também uma grande quantidade de pessoas, porque nem todos têm o recurso próprio de atravessar diretamente a fronteira. Então, chegando ali, eles às vezes acabaram todos os recursos e ficam parados. A cidade de entrada é Pacaraima, que fica a 240 quilômetros de Boa Vista, e lá sempre tem uma grande quantidade de pessoas, porque estavam passando ainda hoje, em média de 500 pessoas por dia. Tem um dia que é um pouco mais, um dia um pouquinho menos, mas nessa faixa etária de 500 pessoas por dia, mais ou menos. Então, quer dizer, se passa todo dia 500 pessoas e talvez não saia essas mesmas 500 pessoas todos os dias, então, por isso, a situação em Roraima ela fica um pouco mais complexa, no sentido de que tem muita gente, mesmo em Boa Vista, já todas as pesquisas que estão sendo feitas dizem que é mais de 40 mil pessoas na cidade de Boa Vista, mas também hoje a gente está mapeando o estado, que tem já 10 municípios, que também tem uma grande quantidade de imigrantes no interior também do estado de Roraima. Ou seja, é uma situação complicada, que as pessoas precisam de condições mínimas para a sobrevivência. Sim. E a igreja que tem feito esse papel, a maior parte desse papel de prover essas necessidades a essas pessoas? Com certeza. Desde 2015, quando entraram os primeiros imigrantes venezuelanos no estado de Roraima, que a maioria deles passavam direto quase para o Amazonas, porque naquele primeiro momento eles ainda proviam de algum recurso. Eles estavam saindo ainda da Venezuela, vendendo os bens que tinham e passavam diretamente para o Amazonas. Ali já passavam em Roraima e a Diocese já criou o Centro de Direitos Humanos de Imigração e Refúgio, que dava já um apoio para a questão da documentação, junto com a Polícia Federal, com esses migrantes que passavam em 2015. Depois, 2016, no final de 2016, intensificou bastante. 2017 já também a quantidade dobrou e 2018 mais ainda. Então, numa pesquisa feita, atualizada esses dias, mais de 70 mil pessoas já fizeram documentos em Roraima nesse período. Então, é bastante gente, por exemplo, estão cadastrados, registrados pela Polícia Federal, fora outros que passam sem esse registro ou que passam como turista, que vão para outras cidades do Brasil já só com permesso de entrada. Irmã, o que a gente pode falar, então, em termos de políticas públicas para a situação desses migrantes? Como é que está essa realidade hoje? Então, hoje, infelizmente, mesmo com essa demanda grande de imigração nesses últimos 3 anos, o estado de Roraima, como vários estados brasileiros, ainda não tem uma política pública migratória. Apesar de nós termos a Lei Nacional de Imigração e Refúgio, que já foi aprovada no final do ano passado, ainda os estados não se organizaram. Porém, o que a gente tem tido esse ano, principalmente no início de março, foi a atuação do governo federal a partir do Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro e algumas agências da ONU que estão lá fazendo um trabalho de abrigamento desses migrantes. Hoje já são 13 abrigos entre Pacaraima e Boa Vista, e ali cada abrigo desse tem mais de 500 pessoas e estão trabalhando com o projeto de interiorização do governo federal para enviar pessoas para outros estados. Mesmo assim, ainda tem umas 2.000 pessoas nas ruas de Boa Vista ainda, porque a entrada é maior do que as saídas, né? Agora, o Papa Francisco pede para que nós, cristãos, acolhamos os migrantes, que caminhemos junto com eles. O que a gente pode dizer do Brasil? O Brasil é um país acolhedor nessa questão dos migrantes? Então, essa é a fama do Brasil. O Brasil é um país que acolhe, um país alegre, mas o que a gente percebe, pelo menos lá na fronteira, é uma grande dificuldade. As pessoas hoje, existe assim uma porcentagem da população que acolhe mesmo, que acolhe, põe na sua casa, que ajuda a arrumar um emprego, que tem uma sensibilidade muito grande. Todas as campanhas que a Diocese tem feito, tem muita colaboração das pessoas. Porém, tem também uma grande xenofobia. Vocês viram aí nos últimos noticiários, expulsão de imigrantes, comunidade brasileira querendo desmanchar um acampamento de imigrantes. Então, e nesse sentido, a igreja de Roraima ela é uma igreja muito profética, porque sempre
Nós estamos sempre atuando no meio dessas realidades, porque o migrante é um ser humano, ele é um irmão, ele que precisa de nós. Então, ultimamente, teve realmente um acampamento em Boa Vista que estava sendo ameaçado pelos brasileiros, e a igreja dormiu lá com esses migrantes. Então, pessoas das pastorais sociais, da pastoral do migrante, estiveram lá, dormiram com 200 pessoas para poder protegê-los e não deixar que acontecesse o pior, até ser retirado para um abrigo. Então, essa postura da igreja em defesa do migrante, mas também porque é do ser humano em si, né? É um necessitado. Então, não é porque hoje são os venezuelanos, mas poderiam ser outros migrantes também, né? Então, essa é a realidade nossa lá. Irmã, eu queria que a senhora comentasse com a gente, assim, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, porque a Diocese de Roraima fez uma parceria com a Cáritas e lançaram, então, um Plano Nacional de Integração Caminhos da Solidariedade. O que seria exatamente isso? Então, esse plano, ele é um plano, nós chamamos um plano da igreja, das ações da igreja, das entidades da igreja. Hoje são 5 instituições que estão organizando esse plano, como você já falou, a Diocese de Roraima, a Cáritas Diocesana de Roraima, a Cáritas Brasileira, o Serviço Jesuíta Migrante e Refugiado, o IMDH, Instituto de Migração e Direitos Humanos, e a Pastoral do Migrante Nacional. Então, são essas 5 instituições que sentaram, planejaram e com o apoio do Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB. Esse plano ele tem 3 eixos. Um eixo nós vamos tentar fazer uma missão na Venezuela para olhar a realidade das dioceses que mais saem imigrantes, para falar com os bispos de lá, para ver o que a gente poderia fazer. O coração desse plano também consiste em enviar pessoas para as nossas dioceses. Então, por exemplo, tem um site que é www.caminhodesolidariedade.org, que quem quiser, qualquer diocese do Brasil, pode se inscrever nesse site para receber algum migrante, que nós vamos favorecer o translado desses migrantes. E o outro eixo, a gente quer atuar também no estado de Roraima, não só em Boa Vista, mas nos 10 municípios que mais tem a quantidade de migrantes, com os meios de vida, que seria um empreendimento solidário para aqueles migrantes que querem ficar também no estado. Maravilha, irmã. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco. Foi rápida a nossa conversa, mas acho que muito esclarecedora. E parabenizar a senhora e todo mundo lá da Diocese de Roraima que faz esse bonito e importante trabalho com os migrantes que estão precisando muito da nossa atenção, não é mesmo? Eu que agradeço a sensibilidade da TV Aparecida, que sempre já esteve lá conosco e que sempre está à disposição para esclarecer, para motivar também a você brasileiro que quer nos ajudar nessa missão. Tá ótimo. Muito obrigada, irmã.